Bem-vindo à aula do uso dos porquês. Veremos os 4 tipos: o porquê pergunta, porquê resposta, porquê final de frase e porquê substantivo. Mas vamos aprofundar um pouco mais para podermos resolver qualquer questão sobre o assunto. Começaremos pelo porquê separado sem acento. É o porquê pergunta. Só que a pergunta ou frase interrogativa, ela pode vir de duas formas, direta ou indiretamente. Vejamos isso melhor. Bem, a diferença entre a frase interrogativa direta da indireta é que na direta tem o ponto de interrogação. Por exemplo, por que você não falou? Já na indireta, não tem o ponto de interrogação, mas indica pedido de resposta e falta de conhecimento. Por exemplo, quero saber por que você não falou. Diga-me por quê. Explique-me por quê. Não sei por que você não falou. Não ficou claro. Ele não disse por quê. Reparem que a frase não tem um ponto de interrogação, mas subentende-se que se quer uma resposta. Ou seja, ele faz uma pergunta, só que de forma indireta. E o macete aqui, nós podemos substituir o porquê pela expressão por qual razão ou por qual motivo. No primeiro exemplo, quero saber por qual razão você não falou. Diga-me por qual motivo você não falou. Voltando ao nosso quadro resumo, percebemos que o porquê da pergunta direta ele é mais fácil de ser identificado porque ele vem no início da frase e tem um ponto de interrogação. Por exemplo, por que ele faltou? Já na pergunta indireta, quero saber por que ele faltou, o porquê não necessariamente precisa vir no início da frase e não tem um ponto de interrogação, mas ambos são um porquê pergunta e devem ser separados sem acento. Uma outra possibilidade do uso desse porquê é quando substituímos pela expressão pelo qual e suas flexões. Por exemplo, chegou o dia porque eu tanto esperava. Chegou o dia pelo qual eu tanto esperava. E aqui um detalhe, quando ocorre essa substituição, nós percebemos que o que do porquê ele vai ser um pronome relativo, justamente por estar substituindo o pronome relativo o qual. E mais um detalhe aqui desse porquê é os porquês separados, seja ele com acento ou sem acento, a classe gramatical deles vai ser locução adverbial, porque eles são a junção da preposição por com a palavra que. A palavra que ela pode ser um pronome interrogativo, um advérbio interrogativo ou um pronome relativo, como vimos com a substituição por pelo qual. Vamos ao porquê resposta. Vejamos um exemplo. Chegou tarde porque dormiu demais. Repare que ele está dando um motivo, uma explicação, justamente porque a classe gramatical desse porquê é conjunção, que pode ser causal, explicativa ou ainda de finalidade. Então, se a pessoa está usando essa conjunção para expor uma causa, uma explicação, ele provavelmente está respondendo a alguém, por isso que é o porquê-resposta. Uma outra possibilidade do uso desse porquê é o que vamos chamar de resposta dentro da pergunta, o que cai muito em pegadinha de prova. Vejamos um exemplo. Por que ele é inteligente e você acha que ele vai gabaritar a prova? Repare que ele está tentando dar uma possível resposta à própria pergunta. Olha, por que ele é inteligente? Você acha que ele vai gabaritar a prova? Então, mesmo que a frase termine com ponto de interrogação, estamos usando porque conjunção, porque estamos dando uma possível resposta. Vamos ao porquê final de frase. Vejamos um exemplo. Ela foi embora e nem falou porquê. A razão desse que ser acentuado é porque antes de pontuação, a palavra que ela ganha tonicidade e se transforma num monossílabo tônico. Vejamos outro exemplo. Quando a frase consiste simplesmente pelo porquê, ponto de interrogação, leva acento também. Ele entendeu o porquê, correto? Reparem que aqui o porquê não está no final da frase, mas ele está exatamente antes de pontuação, e portanto o que deve ser acentuado também. Então, portanto, podemos modificar o nome desse porquê de final de frase para porquê antes de pontuação. Vamos ao porquê substantivo. Vejamos exemplos. Eis o porquê disso. Me dê um porquê. Reparem que eles estão antecedidos de determinantes, seja um artigo, um numeral, um pronome. Uma outra característica desse porquê é que ele se sobrepõe às regras anteriores. Vejamos exemplo. Quero saber o porquê ele faltou. Repare que essa frase é uma pergunta indireta, porém, como tem um determinante antecedendo o porquê, ele se transforma em substantivo.
Na outra frase, ela foi embora e nem falou o porquê. Repare que ele está no final da frase e exatamente antes de pontuação. Poderia ser o porquê separado com acento, porém, como ele é antecedido pelo determinante, ele se transforma no porquê substantivo. Então, pessoal, se vocês gostaram da aula, por favor, inscreva-se no canal, curta, escreva nos comentários as suas dúvidas. E muito obrigado por assistir a aula e até a próxima.